Olá a todos, meu nome é Renan, sou professor de língua portuguesa do segundo segmento do ensino fundamental e o livro que eu vou trazer para vocês hoje é O Canário e o Manequim, de Valmir Ayala. Valmir Ayala é um autor já bastante conhecido com uma vasta produção artística. Ele é poeta, cronista, romancista e também crítico de arte. Ele já publicou vários livros premiados, entre eles ele recebeu o prêmio Monteiro Lobato de Literatura Infantil. Devemos lembrar também que o livro ele conta com as ilustrações da artista Elma, ilustradora pernambucana. Importante a gente lembrar que a própria Elma também é escritora, com vários livros publicados, e também que as suas ilustrações elas já participaram de várias exposições, tanto no Brasil como no exterior. O Canário e o Manequim é um livro que basicamente consta de 5 pequenas histórias, que nós temos então seres que nós podemos considerar fabulares, porque são plantas e animais que têm poder de agência e têm discurso. Nós temos então um tipo de ensinamento que é um pouco mais difuso e um pouco mais reflexivo. Isso se dá porque esses enredos, eles assumem, de certa forma, uma espécie de liberdade no que tange o elemento fabular. Na verdade, essas histórias fabulares, elas se aproximam em grande monta dos próprios contos populares, em que a gente tem aí, na verdade, umas situações narrativas mais particulares, né? Mais singulares, e aí a partir das quais a gente consegue ter uma leitura bem mais diversificada do que a gente teria numa fábula tradicional. Para a gente exemplificar isso, a gente pode retomar aqui o enredo do conto que dá nome ao livro, né, que é O Canário e o Manequim. Aparentemente, nós temos aqui 2 criaturas fabulares, né, o canário e o manequim, que são grandes amigos e que juntos decidem fugir do depósito de um costureiro onde eles residem e ir em direção à floresta, né, seguindo o sonho e a indicação do personagem do canário. A gente vai perceber, né, no avançar dessa história, que os 2 personagens eles se encontram já em convivência nessa floresta, sendo que o manequim ele se sente bastante deslocado em meio aos animais ali da floresta, né? E vai chegar à conclusão nessa história que um dos motivos para esse sentimento de deslocamento e de isolamento do manequim é porque ele não tem um coração. E aí essa história, esse conto, ele termina com o manequim abrindo um espaço em seu peito para que ele abrigue o canário e que o canário ele ocupe o lugar do seu coração. Então a gente consegue perceber aqui que a gente tem características fabulares, seres fabulares, mas com um encaminhamento da reflexão que é bem mais sofisticado do que uma suposta moral da história que sempre existe numa fábula. Essa possibilidade de leitura, né, dessas histórias, elas surgem para mim como extremamente instigantes para os 6º e 7º anos das escolas, da educação básica, né, do ensino fundamental. Porque a gente está lidando aqui realmente com leituras assim que vão demandar um pensamento um pouco mais aprofundado, né, desses jovens leitores. A gente vai estar aqui lidando com determinados conteúdos que, a princípio, eles não são facilmente localizados em termos de códigos morais, códigos éticos, falando, de certa forma, de um elemento mais especulativo, de pensar uma nova forma de conviver com o outro, de viver em comunidade, de conviver com a natureza, de lidar com as diferenças. Estamos aqui então falando de textos que instigam a fantasia e a imaginação dos estudantes de uma maneira bastante diferenciada. E as propostas que vocês vão encontrar ali no manual do professor que acompanha o canário e o manequim vai trazer para os professores várias atividades que estão tanto no plano da leitura individual quanto de uma discussão coletiva em sala de aula. Dentre essas atividades interdisciplinares, eu queria chamar a atenção de vocês para uma que envolve conhecimentos das ciências, mais especificamente da biologia. Nós temos nas histórias do Valmir Ayala uma série de processos
que, de certa forma, são bem descritos e estudados e analisados pelo discurso científico. Processos, por exemplo, como a polinização, floração, hábitos de animais diversos. E a gente traz aqui, então, um trabalho junto com a biologia para a gente tentar esclarecer um pouco desses processos que aparecem de forma fabular, ficcional, nos contos de Valmir Ayala. Para além daquilo que a biologia consegue iluminar para a gente em termos mais técnicos, eu também queria dar destaque aqui para a possibilidade da gente seguir uma orientação da BNCC sobre a possibilidade da gente lidar com diferentes códigos de representação. Mais especificamente, 2 códigos específicos ou 2 formas de representação de mundo, né? O discurso científico e esse discurso mais próximo do lendário, do mítico e do fabular. A gente tem aqui 2 formas diferentes de entender o mundo, né? Uma forma que é mais descritiva, mais racional e que estuda processos internos. E uma outra forma que explica as origens, que pensa as questões da natureza e do mundo de uma maneira mais cósmica, mais próxima da imaginação e da espiritualidade. Então é interessante que a gente consiga fazer, né, esse cotejo entre esses 2 códigos específicos, né, conseguindo pensar então, né, a literatura junto da ciência.